Livro de Jó, capítulo de número 40, versículos de 6 a 9. Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade e disse: Cinge agora os teus lombos como um varão. Eu te perguntarei a ti, e tu me responderás. Porventura também farás tu vão o meu juízo, ou me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus? Ou podes trovejar com voz como a sua? O livro de Jó, para os cientistas, é considerado o livro mais científico da Bíblia Sagrada. Tem também uma linguagem poética, é de difícil compreensão em alguns momentos. Mas o livro de Jó nos chama a atenção principalmente pelo propósito de Deus em permitir tudo o que aconteceu na vida desse homem. Talvez você não conheça a vida de Jó descrita no livro que tem o seu próprio nome. Mas Jó era um homem sincero, era um homem que andava em retidão, era um homem temente a Deus, era um homem que sabia fugir daquilo que lhe levaria ao mal, era um homem que preservava a sua família, colocando-a diante do altar do Senhor. Aprove a Deus permitir, dizendo: eu te permito, vai ao inimigo de nossas almas. Jó, ele era um homem tão conhecedor, tão sábio, que quando ele se aproximava da praça, os anciãos tapavam a boca. O jovem saiu correndo. Jó, ele ajudava a todos que estavam ao seu redor. Jó fortificava os joelhos quebrantados. Jó ajudava financeiramente aqueles que estavam em apuros financeiros. Jó era um homem estimado. Jó era um homem respeitado. Mas num dia normal, como qualquer dia, Jó perdeu o seu maior bem, que é a sua família. Jó perdeu os seus 10 filhos. Jó perdeu todos os seus bens materiais. E a insistência e a obra do inimigo em tentá-lo fazer blasfemar e acrescentar e referir que foi Deus que decidiu fazer tudo isso e não glorificar mais a Deus. Mas não foi isso que aconteceu. Jó também perdeu a sua saúde. Jó viu a integridade da sua esposa ir de água abaixo. Jó viu seus amigos ficarem 7 dias sentados de longe, sem conseguirem falar ou contemplar tamanha desgraça que o poderoso Jó se encontrava. E depois de 7 dias, quando eles não aguentavam mais ficar calados, eles começaram a falar. E aí começa o diálogo. Aí começa as acusações. E aí também começa Jó a tentar se justificar diante dos seus amigos, tentando limpar a sua conduta diante de Deus, sendo ele um homem que anda na presença do Senhor. E Jó por várias vezes tenta se justificar e discute com seus 3 amigos. Por fim, o seu 4º amigo, aquele que é mais jovem, depois de ouvir todos os mais velhos, decide falar, como se a última voz e a última palavra dele fosse resolver tudo. E Jó agora decidisse realmente se entregar e dizer que pecou, e dizer que errou, e dizer que está passando tudo isso por conta do seu pecado. Mas Jó continuava se justificando. É aí onde entra Deus, no capítulo 38, vindo de um redemoinho. E Deus aparece a Jó e diz: Jó, cinge-te e responde se tu tens inteligência.
Deus começa a humilhar Jó. E você pode perceber que no livro de Jó, ele tinha 3 exageros, segundo o próprio Deus. Quando Deus diz, se tu tens inteligência, se tu tens experiência, se tu estavas comigo lá, se tu fundaste a terra, se tu viste eu criando isso, se tu viste eu criando aquilo. E Deus começa a mostrar a Jó os mais poderosos animais de sobre a face da terra e dizer que foi Deus quem formou todas essas coisas. E Jó começa a ser humilhado, humilhado e humilhado. E todo o processo de Deus na vida de Jó tinha um propósito. E Deus, no capítulo 40, no texto em que foi lido, Deus diz a Jó, tu vai quebrantar também o meu juízo e vai tentar se justificar também diante de mim. Por mais que eu seja justo pela obra e pelo mérito de Cristo na cruz, Deus decidirá me provar, Deus decidirá me testar, e eu entrarei por esse processo não para a morte, mas é um processo para que eu cresça na presença de Deus. Jó era um homem íntegro que andava na presença de Deus. E como todo homem íntegro, também tinha falhas. No capítulo 42 ele pede perdão. Eu me arrependo e me abomino no pó e na cinza. A doença de Jó fazia com que as rachaduras de sua pele saíam um líquido como um pus. E cada vez que saía doía. E ele colocava alguma cinza para parar de sair, mas doía mais ainda porque ela queria sair mais e aí ele rapava. Na boca tinha um mau hálito. As suas pálpebras estavam escuras. Quando ele respirava, doía. Os seus ossos queimavam. Ele sentia dores a todo momento. E a sua mulher não suportando mais o processo, porque o processo era para Jó passar. A conclusão de tudo isso é que Deus, ouvindo da boca de Jó, ele dizer, antes eu só conhecia o Senhor teoricamente. Não havia em mim a experiência para agora dizer que eu não sou nada. Nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. E Jó diz no capítulo 23 que tudo aquilo que Deus quiser fazer ao meu respeito, Ele vai fazer. Nós servimos a um Deus que está no controle de todas as coisas. E Jó passou por situações que eu acredito que você que me vê não passou. E até posso ousar em dizer que você não vai passar. Mas Jó não atribuiu a Deus falta alguma. Simplesmente ele disse, eu vou voltar sem nada. Bendito seja o nome do Senhor. O meu Deus se levantará, ainda que ele me mate. Jó manteve a sua integridade. E no momento de dor, de provação, ele até diz a Deus, Deus, será que porventura o homem poderia morrer e depois o Senhor ressuscitar? Jó estava dizendo, será que eu poderia morrer porque a dor é de morte, depois o Senhor me ressuscitaria já com a vitória? Não, pelo contrário. Deus nos dá vida no meio do processo, no meio da provação, no meio do teste. Vida, vigor, sabedoria. Ele mostra que Ele mesmo que nos põe no teste, no processo e na provação, é o mesmo Deus que nos tira. Jó recebeu da mão de Deus em dobro mais 10 filhos, sendo suas 3 filhas as mais belas da região. Jó recebeu em dobro os bens financeiros que ele perdeu. A sua família, que nem apareceu para visitar na hora da prova, fizeram fila e colocavam moedas de ouro aos pés de Jó. E tudo foi acrescentando na vida de Jó, porque Jó decidiu se manter no processo. Deus o pôs e Jó se manteve. E no final ele glorificou a Deus. Tudo tu podes, e nenhum dos teus pensamentos, nenhum dos teus decretos pode ser impedido. Eu finalizo esse vídeo dizendo para você,
se entregue ao propósito, se entregue ao processo, se entregue às etapas e às fases que Deus permite que surjam e que aconteçam na sua vida. Porque o fim é de glória, o fim é de exaltação, o fim é que as bênçãos de hoje estarão em dobro, o fim é agora alguém que confiava em Deus e conhecia a Deus mais teoricamente, mas agora pela experiência, olha para o processo que ficou para trás e diz: passei com vitória, passei com a ajuda do Deus Todo-Poderoso, do El Shaddai, o Paracleto me consolou e agora eu estou aqui dizendo que o propósito e os benefícios de Deus se mantiveram na minha vida e nenhum dos seus pensamentos puderam ser impedidos. Aquilo que Ele decretou e que Ele desejou fazer, Ele fez, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Que maravilha! Louvado seja o nome do nosso Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Ele conhece os nossos pensamentos, sabe que somos pequenos, que somos frágeis, mas Ele foi na vida de Jó, esteve na vida de Jó, finalizou tudo bem com os seus amigos, acabou tudo bem com a sua esposa, tudo bem com os seus belos filhos e com a sua herança da parte de Deus. Louvado e engrandecido para todo sempre seja o Deus que muda a história da nossa vida. Que Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus.